Olá pessoal, boa noite. Vamos aqui começar a aula de Direito Civil sobre o fato jurídico. Vimos nas aulas anteriores desta apostila a classificação dos fatos jurídicos, né? Vimos que o fato jurídico se divide em fato natural e fato humano, na qual os fatos humanos podem ser os atos lícitos e os atos ilícitos. E vimos que uma das modalidades dos atos lícitos são os negócios jurídicos. Vimos também as diversas classificações dos negócios jurídicos e o conceito de cada uma dessas classificações. Na aula de hoje vamos estudar a última parte aqui dessa apostila, que vamos estudar então os defeitos dos negócios jurídicos. São situações que, se ocorrerem em negócios jurídicos, ocasiona a nulidade daquele contrato, a nulidade daquele ato jurídico, daquele negócio jurídico. Então, o artigo 171, inciso 2º do Código Civil, e também o artigo 167, também do Código Civil, dão o conceito dos defeitos dos negócios jurídicos. O artigo 171 fala dos negócios jurídicos defeituosos em razão de erro, de dolo, de coação, de estado de perigo, de lesão ou de fraude contra credores. Já o artigo 167, também do Código Civil, prevê as hipóteses de defeitos dos negócios jurídicos para a simulação. Então, os defeitos dos negócios jurídicos são situações que, se acontecerem, são situações que, caso estejam presentes em um negócio jurídico, pode vir a causar a nulidade daquele contrato, a nulidade daquele negócio jurídico. Quais são os defeitos dos negócios jurídicos previstos no Código Civil? São esses aí que a gente citou, previstos no artigo 167 e no 171 do Código Civil, que a gente vai estudar cada um deles. Quais são eles? O erro, o dolo, a coação, o estado de perigo, a lesão, a simulação e a fraude contra credores. Então, nessa aula, né, e nas demais que vamos assistir aqui pelo Microsoft Teams, vai demonstrar, então, quais são os defeitos dos negócios jurídicos, quais são as hipóteses que, se presentes, ocasionam a nulidade daquele contrato, ocasionam a nulidade daquele negócio jurídico por conta da ocorrência dessas situações. Vamos ver, então, o primeiro, que é o erro. O erro tem previsão legal nos artigos 138 até o 144 do Código Civil. O que é o erro? O erro é a falsa noção de alguma coisa, ou seja, a pessoa, né, que está ali fazendo um contrato, ele tem um falso conhecimento das circunstâncias daquele contrato. Ele age de uma forma que, se ele soubesse a realidade, ele não praticaria aquele negócio jurídico. Então, o conceito de erro, é a falsa noção sobre alguma coisa. O agente, ou seja, o contratante, né, quem está realizando o contrato, por desconhecimento ou falso conhecimento da realidade, ele age de um modo que, se realmente ele soubesse da verdade, agiria de modo contrário. Ou seja, ele age de uma forma contrária à sua vontade, se ele realmente tivesse a verdadeira noção e o verdadeiro conhecimento das circunstâncias daquele negócio. Aqui vejam, ele não é enganado, né? Quando ele é enganado dolosamente, a gente não está falando de erro. O erro é quando ele se engana, né? Não é ele é enganado, ou seja, ele tem uma falsa percepção ali da realidade, sem que essa falsa percepção da realidade fosse provocada. Porque, se for provocada por alguém, não estou falando aqui do erro, e sim estou falando aqui de dolo. Um exemplo
bem simples para vocês entenderem o erro, né, é, é, é o exemplo que está aqui na apostila. Por exemplo, eu vou comprar um artigo de prata, né, um candelabro, um prato, né, ou numa loja, e está exposto ali o quadro com um valor super baixo, né, um valor bem barato. E eu pensando que aquele artefato, aquele objeto é um objeto de prata, né, eu compro. Quando eu chego em casa e verifico ali melhor o produto, eu vejo que na verdade aquele não é um artefato de prata, né? E sim um artefato prateado, ou seja, ele é pintado para dar a impressão que é de prata. Aqui, o vendedor ele não me enganou, né? Ele não teve a intenção. Estava ali exposto sem nenhuma informação que o artefato seria de prata, e óbvio, se tivesse ali realmente alguma identificação que esse artefato seria de prata, aí sim, né, não seria erro, mas sim seria o dolo, né? Porque não está sendo provocado. Mas se eu vou espontaneamente, compro ali o objeto, achando que é um objeto de prata, depois eu vejo que é um objeto prateado, ou seja, eu estou ali comprando um bem, né, e comprei um bem por erro, porque se eu soubesse que ele não fosse de prata, né, se eu soubesse que ele era prateado, muito provavelmente eu não faria a aquisição daquele produto. Né. Falei aqui de um artefato de prata, mas pode ser qualquer coisa. Né. Eu vou comprar um celular, por exemplo, achando que é um iPhone numa loja, né, e quando eu vejo não é um iPhone. Né, ou seja, eu tive a falsa informação, a falsa percepção ali da realidade. Mas isso foi de forma espontânea, não foi provocada. Então, o erro, para ser considerado erro, né, ele tem que o agente, ou seja, o contratante, né, daquele negócio jurídico, tem que ter a falsa percepção da realidade. Se ele tem a falsa percepção da realidade, ou seja, ele age de modo que não seria a sua vontade caso ele soubesse da realidade, ele está cometendo ali o negócio jurídico está viciado por erro. Né? E aí pode ser cancelado, anulado aquele contrato, porque o agente, né, o contratante, pensou que estava adquirindo uma coisa, mas ele estava adquirindo uma outra. Um outro exemplo que eu dei aqui na apostila também é a mesma situação. Imaginem um comprador, ele faz uma aquisição de um terreno na Avenida Brasil, né? Achando que ele está comprando um terreno na Avenida Brasil, né? Que é uma área nobre, mas ele está, na verdade, comprando um terreno na Avenida Brasil no interior de São Paulo, né, cujo metro quadrado é muito mais barato em relação ao metro quadrado da Avenida Brasil aqui de São Paulo. Né? Então, se ele vê na internet, tá? Vendo imóvel na Avenida Brasil, né? e não fala o local, faz toda a negociação à distância com o comprador, paga ali é, o terreno ao comprador e depois ele descobre que não era a Avenida Brasil de São Paulo, sim a Avenida Brasil de outra cidade, cujo metro quadrado obviamente é muito mais barato, ele está agindo por erro, né, ele não sabe da situação e o negócio jurídico pode ser anulado pela ocorrência de erro. Então, erro, né, é a falsa noção, a falsa percepção da realidade. A gente faz o contrato, só realiza ali a contratação porque ele não sabe ali da realidade. A previsão está no artigo 138 até o 144 do Código Civil. Vamos ver agora o outro, né, que é o dolo. O dolo ele tem previsão nos artigos 145 a 150 do Código Civil. O que é o dolo? O dolo, como a gente já conversou agora há pouco, o dolo é o artifício utilizado para enganar alguém. Aqui no erro, como eu falei, ele se engana, né? No dolo não. O dolo
ele é enganado, ou seja, o contratado, né, ou seja, a parte do negócio jurídico, né, ela está ali para causar prejuízo, para provocar ali a falsa percepção da realidade. Né? Então, o dolo é o artifício utilizado dolosamente com intenção de prejudicar para enganar alguém, levando aquela pessoa a praticar o negócio jurídico, a realizar o negócio jurídico, né? De forma que não é de fato a vontade do contratante. Né? Então, a pessoa que comete o dolo, ele leva o terceiro a praticar, o contratante a praticar o ato, né, para prejudicá-lo e dar alguma vantagem a ele, ou aproveitar um terceiro, né, um amigo, um familiar, enfim. Então, quando a pessoa engana a outra pessoa para tomar proveito para si ou para outrem, né, ele está cometendo dolo. E o dolo é defeito do negócio jurídico e pode sim ser anulado por conta da previsão dos artigos 145 até 150. Importante que para que o dolo esteja presente, né, é necessário, como eu já falei, a intenção de enganar, né, utilizando de argumentos, de artifícios, contrariamente à lei, para prejudicar a pessoa e favorecer aquela que está enganando, aquela que está ali utilizando desses artifícios falsos, contrários à lei, para enganar e para tomar proveito de outra pessoa. Né? Lembrando, como eu já disse, o dolo ele se difere do erro porque o erro é um engano espontâneo, né? Ou seja, o erro ele se engana, que é bem diferente de ser enganado. Né? O dolo não. O dolo é um engano induzido, o dolo é um engano provocado. Ou seja, então um contrato entre comprador e vendedor, né? E o vendedor engana o comprador para que ele adquira aquele produto, aquele serviço, aquele imóvel, aquele automóvel, por exemplo, né? Se ele é enganado, né? Aí eu tô causando um dolo, né? Se eu me engano, eu estou causando um erro, né? O exemplo que tem aqui na apostila, né, ilustra bem essa situação aqui do dolo. Né, e vamos lá. A, né, uma pessoa, um João, por exemplo, né, ele buscando vantagens, né, e benefícios, ele induz o B a comprar a sua casa por um valor muito inferior ao do mercado, falando que naquele terreno há um poço de petróleo, mas não há. Né? Então, o João, por exemplo, chega para o José e fala o seguinte: José, eu tenho um terreno aqui na qual o, eu vou te vender aqui por 2 milhões de reais, mas vale esse valor? Não, não vale. Mas eu vou te vender por esse porque há um poço de petróleo aqui no terreno. E aí você pode ganhar muito dinheiro com isso. Então, faça a aquisição, né, e você vai ficar, você vai se dar muito bem por conta da existência desse poço de petróleo. Mas não há esse poço de petróleo. Ele está sendo enganado. Né? O vendedor, né, ele está enganando o comprador para comprar o terreno por um valor muito superior, alegando uma falsa informação. Ele está sendo enganado e aí, consequentemente, o negócio jurídico pode vir a ser anulado, pode vir a ser cancelado. Mesma situação se eu vou numa agência de compra de veículos, por exemplo, uma loja de veículos, né? Compra ali um carro e o vendedor me fala o seguinte: ó, esse carro aqui tem 30 mil quilômetros, né? E aí coloca o preço do veículo lá em cima. Né? Um carro usado de 30 mil quilômetros. O comprador ali verificando a situação, nossa, realmente é um carro bom, então eu vou adquirir por 60 mil reais, por exemplo. Né? Mas passa o tempo, né? Passa uma semana, né? Ele faz uma revisão do veículo, né? Verifica o veículo e constata que o veículo tem 300 mil quilômetros. Ou seja, houve a adulteração daquela quilometragem
pela loja de carro. Concordam que há aqui um dolo? O vendedor, o dono da loja de carro, alterou a quilometragem para falar que o carro era mais novo, né? Para que o comprador comprasse aquele veículo. Houve aqui erro ou houve aqui dolo? Houve aqui dolo, né? Porque há aí a intenção de prejudicar, né? Para que a pessoa compre aquele veículo por um valor que não realmente não é o valor de mercado em razão da quilometragem deste veículo. Então, este é o conceito de dolo, dei aí os exemplos de dolo, né, quando há intenção de enganar, e vimos também o erro, né, na qual a pessoa se engana, né, sem que haja uma provocação daquela falsa realidade. Né? Com isso, então, a gente encerra a aula de hoje. Vimos os dois primeiros defeitos dos negócios jurídicos, né? O erro e o dolo. Né? Vimos os exemplos também. E nas próximas aulas vamos ver os outros. A coação, estado de perigo, lesão, simulação e fraude contra credores. Então, sempre frequentem as aulas, como vocês têm feito, né? Assistam aí as aulas que estou postando no YouTube e, e leem sempre a apostila, né? E compareçam às aulas para esclarecimento ali das dúvidas, para resposta dos questionamentos feitos em aula e discussão do tema. E nos vemos numa próxima oportunidade. Bons estudos a todos. Até mais.